se inscreva no nosso canal. É só ir ali, faz o login da tua conta, aperta lá a teclinha de se inscrever, curte o nosso vídeo, nós estamos precisando aumentar o nosso número de inscritos. E eu sei que você que está nos acompanhando gosta do nosso conteúdo, acompanha o nosso trabalho, mas às vezes esquece de se inscrever. Então quero começar pedindo para você se inscrever no nosso canal do cmdm.oficial. Vindo para um tema um pouco menos polêmico, por assim dizer. Eu já tenho fama de ser polêmico, você fala isso ainda? Menos, né? Vamos assim. Hoje, o senhor está como pároco da paróquia Santa Terezinha, né? E eu quero fazer 2 perguntas em cima disso. Bom, se eu não souber responder, eu levanto e vou embora. Não, é tranquilo. Primeira pergunta, eu queria que o senhor falasse, estamos caminhando para esse ano de celebração do jubileu, 50 anos da paróquia. Isso. E como e vem sendo, não substituir porque nós não substituímos, mas como... Fica quieto, o senhor falou demais já. Como falou que pouco. É ser pároco numa paróquia onde teve um padre Chico, né? Assim, um ícone da nossa igreja aqui da Arquidiocese. Como que é estar num espaço, que a gente estava até brincando aqui antes, desse padre que hoje é até um prêmio na nossa diocese de reconhecimento social. Então, primeiro, gostaria que o senhor falasse do jubileu e depois de falar dessa experiência, de como foi vivenciar um primeiro momento como vigário dele, depois essa substituição estando ali junto, e agora, de fato, como pároco, já que o Padre Chico se encontra junto com o senhor. A primeira coisa, assim, quando a gente celebra um jubileu, por detrás disso é uma celebração da história, né? É um grande desafio, porque eu não vivi a maior parte dessa história. Então, tudo para mim é muito recortado e muito difícil de ser celebrado. É diferente, por exemplo, para alguém que viveu ali há 50 anos, quando a gente falar de celebrar um jubileu, as conquistas todas, porque tem uma euforia, tem vários sentimentos. E vou dizer assim, eu que estou chegando lá há 3 anos, trazer toda essa memória do jubileu de 50 anos, e eu tenho que trazer, celebrar, lembrar dessas pessoas todas. Às vezes você não lembra de todos, então você é cobrado. Então, é celebrar a história. Então, a gente tem que ter... A primeira coisa que eu sempre aprendi isso, sobretudo no CERP, mas no processo de história, a gente tem que ter uma reverência à história, né? Então, eu chego na Santa Terezinha, no Campos Elíseos, e tenho que reverenciar a história que foi vivida ali. O reverenciar a história não me dá o direito de critério de julgamento, se é certo ou errado, se eu concordo ou não. Mas é reverenciar, porque se a paróquia ali chega com 50 anos, com uma estrutura de povo, com tudo que ela tem, é porque alguém trabalhou antes de mim, tantas outras pessoas trabalharam, para que pudesse ter ali. Então, se foi certo ou errado, não importa, aconteceu. Então, eu tenho essa reverência à história. E é nesse ponto que eu sempre busquei chegar em todos os lugares que eu cheguei, né, como reverência, respeitar a história construída até ali. Eu não preciso destruir. Realmente eu não vou substituir, até mesmo porque uma das expressões mais fortes em toda a minha história de existência, que são poucos anos, porque eu sou novinho. Nem tanto, nem tanto. Mas uma das expressões mais fortes ao referir-se a uma pessoa foi de um professor filósofo, que ele disse em referência ao Padre Chico. E ele disse: Padre Chico maior do que muitas catedrais. Então, primeiro que você entra num espaço físico, porque quando a gente fala catedral, a gente imagina o que é, e aí dizer a catedral, a cátedra é o lugar do bispo, e aí você diz que uma pessoa é maior do que muitas catedrais. Para uma cidade, a catedral é um ponto de referência. Para uma cidade, a catedral é ponto de origem, porque às vezes tudo é mãe. Então perceba, é a igreja mãe para todos nós. E aí você dizer que um homem belga é maior do que muitas catedrais, essa foi uma das definições do Padre Chico, eu acho que é mais acertadas e que mais... de certa forma, diz quem foi o Padre Chico, quem é e quem sempre será Padre Chico. Então,
Então, de forma alguma, eu posso chegar numa paróquia dessa e querer apagar a história dele. Eu posso querer ser maior do que ele. Até mesmo porque ele nunca teve o desejo de ser grande. Nunca. Quem fez grande, ou quem está fazendo grande, é a posteridade. É um exemplo dos grandes homens, né? Isso. Os grandes homens da história, da igreja, nunca quiseram ser grandes. Exato. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de conviver, né? Eu cheguei lá com menos de 2 meses de padre ali, para assumir uma realidade praticamente como pároco, porque desde quando eu cheguei, o Padre Chico só assinava papel. E ele nunca ele impediu nada que eu fizesse, nunca disse não. Eu sempre passava, dialogava, conversava. Qual era a idade dele? Ele morreu com 75. 75 anos. 75 anos. Então, assim, era uma sumidade. Eu digo com toda a propriedade que não tem um homem que conhecia mais do Brasil sobre política e futebol brasileiro do que ele. Conhecia. Porque ele conhecia tudo. Se você conversava com eles, histórico, política, da construção do país, sabia a história do Brasil, ele sabia tudo. Sendo belga. E ele tinha formação histórica na Bélgica, né? Então tá. é a área dele. Então você percebe assim, amava futebol, né? Foi amigo particular de Sócrates. Então, Era corintiano. Era corintiano. Aí, tá vendo? Eu falo pra vocês. Sofredor, porque... Todo bom homem há é uma corintiano. década que corintiano sofre. Tá vendo? Não, Serve sofredor. não, eu falei. Não adianta quando a gente vai... Mas você vê assim, ele sofria, ele sabia o nome de todos os jogadores. Bacana. Ele assistiu todos os jogos da Copa. Olha só. Então, ele era amante de esporte. Então, assim, coisas de referência. Você olha para um homem desse, tudo que construiu, porque sabe qual que é o nosso grande problema? Eu acho que como igreja, como sociedade, que às vezes a gente olha para grandes homens e ao se deparar com defeito, ele se torna o pior deles. Verdade. Mas nós conversamos em um dos programas, eu acho que é muito importante isso. Ele se mostrou humano. A gente fala de Cristo humano demais, ele se mostrou humano. E quando se mostra muito humano, as pessoas duvidam. E é interessante porque, por tudo que ele fez, eu conheço pouco, porque eu também não sou da... A minha diocese de origem é Ribeirão, porque eu nasci aqui, mas eu não vim pastoralmente daqui. Foi outras dioceses, Santos, São Paulo e principalmente Franca. Mas ele não subiu em cima do pedestal a ponto de se vangloriar para que fosse venerado em vida. Nunca. Então, Nunca permitiu ele não se isso. preocupou, por exemplo, de dizer sou corintiano, de pôr a camisa do Corinthians, ele não se preocupou de falar eu gosto de política, que é humano, é do ser humano, é da nossa vida. Porque, assim, infelizmente, às vezes as Sou amigo pessoas... do Sócrates. Exatamente. Porque as pessoas, de repente, imaginam que um padre desse, né? Então, ele não pode fazer isso, ele não pode beber, ele não pode fumar, ele não pode ir em tal lugar, ele não pode conversar com tal pessoa, quer dizer, coloca no redoma. Mas até hoje é assim. Aquela época era pior, ainda hoje é assim. Porque hoje eu acho que a exposição é maior, né? Qualquer coisa que vocês fazem, a exposição quando eu se torna olho muito pro Padre grande. Chico, você vai, tipo assim, o Padre Chico foi frequentador da casa de Delfim Neto. Já sabe quem foi Delfim Neto? Uhum. O ministro, foi um grande pensador desse país. Bom. Então, assim, Os maiores economistas. Isso, então, assim, a hora, o nível de pessoas que ele conversava e versava e com quem ele convivia. Mas quando a gente olha para a história do Chico Neon, e de tantos outros, que a história vai se repetir, e acho que tem que se repetir, porque senão deixa de ser louvável, todas as pessoas que trabalham com o social dentro da igreja, elas são marginalizadas, não tem jeito. Sofrem isso. É uma marginalização. Primeiro porque tem estes que ainda veem que a igreja não existe para falar de árvore, não existe para falar de ação social, para falar disso, para falar daquilo. Cuidar de pobre é responsabilidade do Estado. Não é a minoria. Não achemos que essa minoria é uma boa parcela da nossa... A gente vive isso todo dia, isso. A gente sabe. Então, por exemplo, realidades, então, porque a igreja não existe para isso, porque tem a mentalidade sacramental, europeia, né? Então, você percebe assim, não há, se você pegar na história, não há quem trabalha com pastorais sociais ou com o social que não é marginalizado. Todos são. Por isso que ali atrás, ó, a Santinha, que tá ali atrás, é a nossa baluarte que nós colocamos para acompanhar o podcast de hoje, ó, Madre Teresa de Calcutá. Porque o social incomoda.
Eu disse assim, eu estava almoçando com um casal esses dias, e dizia, eles eram muito amigos do Chico, ajudaram muito o Chico, Sonho Real, que era o projeto que eles criaram. Mas assim... Nós estamos lá no prédio. Inclusive, percebo assim, eles diziam, eu tenho que reconhecer meus limites. Por exemplo, eu, Padre Vinícius, não sirvo para fazer um trabalho que um Padre Júlio Lancelotti faz. Sim, tem que Mas eu não tenho problema de reconhecer isso, porque é o trabalho meu dele, limite. né? Então, e eu não sou menos padre, nem mais padre do que ele, por ser. Mas eu não posso atrapalhar. Aliás, eu tenho que ser um promotor, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer para que os recursos cheguem, para que ele continue a fazer o trabalho dele, mesmo na minha incapacidade de ser um padre como ele. E não diria que todos os padres tinham que ser como ele, mas me inveja o padre Júlio Lancelotti. Quando eu olho o padre Júlio Lancelotti, me inveja. Eu gostaria muito de ter coisas de Júlio Lancelotti, mas eu não sou Júlio Lancelotti, eu sou o padre Vinícius. Entendeu? Como eu disse, com mil realidades. Que faz essa riqueza da igreja. Exato. Então eu sei reconhecer esse limite, eu sei reconhecer aquilo, mas o que eu tenho facilidade? Como eu posso ajudar esse trabalho e tantos outros? Aí eu vou buscando os meios para que isso possa acontecer. Eu não posso jogar contra. Porque num time, aquele que joga contra, por exemplo, num sistema futebolístico, né? Vocês entrevistaram o padre Gabriel Balan. Falando bastante de futebol. Aquele que está jogando contra, aquele que não está produzindo, o que acontece com ele? Substitui. E ele deixa de jogar. Se ele não voltar a produzir, ele vai ser dispensado. Porque ele tem que cumprir, ele tem que fazer acontecer. Entende? Eu sou... É claro que eu sou da área administrativa. Então, e eu dizia, né? Estrutura que não está dando certa, ela tem que ser cortada. Eu não estou dizendo para jogar fora as pessoas, mas elas têm que ser, de uma certa forma, remanejadas, porque ali não é o lugar dela. É a banana fora do cacho. É o grande desafio. Por quê? Há medo de confrontar, há medo de chamar atenção, há medo de corrigir, há medo de você... E por quê? Porque nós perdemos a capacidade de dialogar. E aí, quando você quer chamar atenção com autoritarismo, aí você perde, você não vai ganhar ninguém, nada. Né? Porque se eu chamar a atenção do senhor na frente de todo mundo e o senhor vai embora, quer dizer, com autoritarismo, se eu expus o senhor, e é até pecado, porque, aliás, é um crime. Hoje. Então, por exemplo, se você faz isso, é um grande prejuízo. E o que resolveu? O que solucionou? Nada. Então você percebe assim... Só criou mais um problema. Então precisa dialogar. E o diálogo, gente, ele não é fácil. Né? Ele não é tão simples. Porque o diálogo, ele subentende que você está com a capacidade de ouvir o outro. Mas se eu estou aqui ouvindo o que o irmão Marco vai dizer, já pensando na resposta, eu não estou ouvindo ele verdadeiramente. Você está formulando a resposta. Então, mais do que a escuta, é o diálogo, né? A gente tem que favorecer. E está aberto a estrutura também. de diálogo. E está aberto também. Eu acho que o diálogo parte do princípio de você estar aberto, que talvez a opinião do outro, né, a tua posição, de fato, está equivocada. Está errada. Terça-feira eu tive uma reunião lá em casa uma conversa com 2 amigos mais próximos para a gente definir o nosso caminhar aí na área política, né, nos próximos anos aí. E no final, a gente sentou na mesa, eu expus as minhas ideias, eles expôs as deles. E no final eu falei assim, eu não pensei dessa forma que você tinha pensado. De fato, eu errei nesse ponto. Então, reconhecer o erro não significa se inferiorizar. E também não é porque eu estava pensando errado que aquelas pessoas me abandonaram. Elas ficaram comigo e ali vai se corrigindo, né? Mas eu falo para não ser mesmo polêmico, mas a gente entra, né, nessa linha social. E eu queria puxar uma última pergunta nisso que a gente estava falando, não que é a última pergunta do podcast, a gente tem um tempinho, mas algo que o senhor disse lá no começo. Vixe, eu já nem lembro do começo. Eu falo longe do microfone. Algo que você disse lá no começo do podcast. Juventude. O problema da juventude é falta de investimento. E o que seria investir hoje na juventude? Posso Caso o senhor... Pode, claro. Não, até para não fugir, porque eu estava aqui preparado. Essa herança belga, né? E herança é coisa boa. E os projetos continuam. Porque eu fui lá, vocês têm um espaço na paróquia, né? Porque muita gente não sabe disso. Igual a gente está aqui no programa falando paróquia Santa Terezinha, etc. O pessoal pensa, uma paróquia como a minha aqui, tem a pastoral tal. Mas a sua paróquia ela é diferenciada.
Tem uma estrutura. Ela tem uma estrutura e atendem, tem os projetos. Na verdade, assim, Diácono, isso também foi um problema histórico. Não é crítica ao que se foi feito, porque é louvável tudo que se fez e se produziu frutos. Porque E da época também foi feito, né? Quantas, é que nem um casal que eu conversava esses dias. Olha, hoje não existe mais, mas quantas famílias o Sonho Real atendeu? Nossa. Sim. E que de certa forma, mudou a vida de tantos. Então, quer dizer, ela deixou um legado enorme. Só que quando eu cheguei lá, o meu processo, e eu fui ver, foi aquilo que talvez para mim fosse um valor, que é a espiritualidade. E aí eu tentei espiritualizar para que pudesse compreender que tudo que nós vamos fazer, inclusive o social, ele parte da espiritualidade. Sim. Então nós estamos num processo. E eu vejo que o prêmio Chico Vaneron, ele foi para despertar as pessoas novamente para o social, mas eu penso que agora muito mais em vista do espiritual. Partindo da igreja. Isso, porque o social pelo social, ele é fracassado. Ele morre. Sim. Ele vira assistencialismo. Sim. Concordo. A gente sabe disso. Então eu pensei num processo de reestruturação. Né? E agora nós temos coisas... Dá razão ao que faz. Isso. Nós temos projeto social, nós visitamos famílias, tentamos encaminhar, tem um assistente social dentro da nossa pastoral social que distribui cestas, que visita as famílias. Quer dizer, nós determinamos um espaço de tempo para as famílias que recebem a cesta justamente para tentar recolocá-las no mercado de trabalho. Então nós temos essa... Faz os encaminhamentos para serviços difícil, públicos. não é tão simples. É difícil. Estamos engatinhando, não temos pressa. Mas, assim, poderíamos fazer muito mais. É que na paróquia em si, quando a gente pega de social, onde era o social? Era no Sonho Real, que era fora da paróquia. Não, e é isso que eu queria dizer. Quer dizer, é uma pessoa jurídica diferente. Isso. E é o que muita gente não estava entende. atrelada à paróquia, Mas porque a maioria dos casais estavam envolvidos. Tudo junto, né? Isso, fazia eventos, ia parte do dinheiro para a paróquia e parte para o Sonho Real. Né? Então, sempre foi assim ali. Ele tinha consciência disso. E eu acho que acontecia. Era o modo do social acontecer. Acontecia na paróquia. Assim, porque nós temos que ter essa preocupação social. Não tem como fugir. Né? Quer dizer, às vezes eu vi já, com todo respeito à figura do bispo, mas eu vi bispo falando assim, a igreja não existe para dizer sobre árvores. Eu não entendo. Mas se acabar com tudo as árvores, acaba o mundo, acaba a igreja. Mas é muito mais do que isso, né? Porque a igreja também não deveria ordenar planta. Exatamente. Então você pensa assim. Mas vai ser cancelado. Mas você pensa assim. Jesus. Você vai ser cancelado pela igreja. Mas pensa, por exemplo, quando nós olhamos para todas essas realidades, é muito fácil chegar, porque isso me tira das minhas costas. A igreja não existe para falar de árvores. Realmente ela não existe para isso. Mas também para faz isso. Parte. Faz parte. Então, quer dizer, mas quando eu falo isso, quando eu tiro o social, eu fico no meu mundinho, meramente sacramental, mais fácil. Que é mais fácil. Eu parto daquela passagem da oração sacerdotal. Eu uso muito. Até o envelório eu consigo encaixar para as pessoas entenderem. Quando Jesus, na oração sacerdotal, ele... Eu me fantasio aqui, porque eu acho que a leitura, que infelizmente saiu uma pesquisa agora, né, que nós abaixamos abaixo dos 50% de leitores. A população brasileira não lê mais. Ninguém lê. E a leitura faz você criar na sua imaginação a imagem, a figura, que é diferente de você ver o filme, que já está pronto ali, é aquilo que te impôs que você vai aceitar. E aí, quando eu leio aquilo ali, sempre quando eu li aquilo ali, eu imaginava assim, eu imaginava Jesus de joelhos, com uma mão estendida para o Pai e com a outra mão fazendo assim para nós, para toda a humanidade. Ele mostrando a humanidade para o Pai, ele diz assim, Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Isso tem uma profundidade que as pessoas não param para pensar. Quando Jesus disse isso, que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, ele está simplesmente, nós não somos daqui. Paulo vai completar na carta aos Filipenses, e nós somos cidadão do céu. Nossa pátria é o céu, PT, saudações, não se discute isso. Peregrinos de esperança. Mas enquanto peregrinos de esperança, a primeira parte da frase de Jesus, nós estamos no mundo. E neste mundo que nós estamos, tem água, tem árvore, tem trânsito, tem pobre, tem todas essas coisas ao nosso redor.
o diálogo interreligioso, ecumenismo, por exemplo, a padaria que eu compro, ela é do espírita, eu não vou comprar pão do espírita. Então fica sem comer pão e morre de fome. Ah, o médico que eu vou, ele não é católico, então não vou no médico. É o único especialista que tem, mas eu não vou porque ele não é católico. Ah, porque o outro é protestante. Então, quer dizer, nós estamos no mundo e estar nesse mundo implica em se envolver com todas as realidades que existem no mundo. E no aspecto da sua transformação, no aspecto do reino aqui agora, né? Já, porém, não ainda, mas não importa. Então, essa questão, quando se fala desse discurso, quando você falou da marginalização, me veio na mente uma figura que eu tive o privilégio de ver. Para mim foi como se fosse um sonho, como se eu não tivesse visto. A hora que eu tenho, será que realmente não foi um sonho? Que foi Dom Helder Câmara. E Dom Helder Câmara, ele era arcebispo de Olinda e Recife já. Né? E já praticamente bem velhinho. Mas ele era um homem do mundo. Mas, quer dizer, ele andava o Brasil inteiro. Né? Quer dizer, requisitadíssimo para fazer palestras em Sorbonne e nas universidades por aí afora. Mas eu tive o privilégio de ver sentado nas escadarias da Praça da Sé. Não me pergunte data de ano, porque naquela época se eu soubesse, eu ia sentar lá junto com ele e falar, tira uma foto aqui para mim. Não tinha celular naquela época, mas alguém ia tirar uma foto nossa lá. Ele sentado nas escadarias da Praça da Sé, da igreja, catedral ali nas escadarias da frente, com aquela batidinha marrom dele, mas surrada. Mas pensa num trem surrado. E aquele monte de moleque. Sabe aqueles moleque, tudo sem camisa, de shortinho, que pulava nas águas ali do metrô da Praça da Sé, que eu não sei se tem aquilo ali mais, que eu acho que eles iam tirar aquilo para as crianças não pular mais. E aqueles monte de moleque, os meninos de rua. Que eles pediam um semáforo, eles estavam. E eles sentaram tudo em volta dele. Eu olhei aquela cena e falei, meu Deus. Um arcebispo, um príncipe, quase príncipe da igreja, né? O príncipe é o cardeal, mas um nobre. E ele ali naquela humildade, sentado, quer dizer, aquela imagem choca. Aquela imagem choca, porque a gente imaginaria as luvas, o anel e todas aquelas coisas, né? E de repente aquele homem simples, humilde, com aquele olhinho dele que... E ele é massacrado até hoje. Sim. Eu me recuso a assistir, mas... Eu vejo, às vezes, no YouTube, você está passando alguma coisa ali, você vê a imagem dele com umas manchetes horrendas, horríveis. Sensacionalistas, atrás de audiência. Então, é aquilo que você falou, quer dizer, quem trabalha com o social tem que estar preparado para isso. Né? E a igreja, ela é esse instrumento. Não tem como. Os documentos das conferências latino-americanas sempre falam a opção preferencial pelos pobres, né? E eu falo, não é dos documentos da igreja, a opção preferencial pelos pobres é de Jesus Cristo. Ele fez essa opção porque... Nós nem precisaríamos dizer que essa opção é nossa. Não precisaria dizer. O próprio Cristo andando em... A opção não é opção preferencial, a opção da igreja são os pobres. É como alguém quando diz, é redundância dizer igreja missionária, porque toda igreja tem que ser missionária, algumas coisas nesse sentido. Então, a gente vê essa dicotomia, né? Infelizmente... hoje, aquilo que você falou, a gente não quer criar polêmica, não vamos criar, mas que isso faz pensar. Isso faz a gente pensar que tipo de igreja nós estamos querendo. Ou como você vê, a maioria. Se somos minoria. Eu tenho assim, né, de trazer um ponto aqui, que é uma outra polêmica dentro da estrutura, mas, por exemplo, quando a gente olha para a teologia da libertação, a teologia da libertação na igreja ela não foi proibida. Ela sofreu sanções por conta de erros que se teve. Então, Papa Bento que não aquela discutimos para corrigir tudo. Quer dizer, mas ela não foi proibida. Ela não foi dizimada da igreja para dizer que não existe. E ela tem suas coisas positivas. Como tem? Entendeu? Então, por exemplo, hoje quando eu olho para a multifaceta que se tem das teologias, uma das que mais me encantam é a teologia da libertação. Entende? Eu não estou dizendo que eu vou cometer os mesmos erros. Porque eu fui educado pelos meus pais e sei dos erros que eles cometeram. E eu não vou cometer os mesmos. E nem julgar eles, porque eles tinham as suas limitações. E tem a questão da época. Exato. Então, mas o senhor percebe...
hoje essa onda que se tem de anular o histórico, anular, jogar fora, porque nós falamos do Padre Chico, nós falamos de toda uma estrutura que o Padre Chico era da estrutura da teologia da libertação. Então, quando eu olho tudo aquilo que aquele homem fez, quando eu olho uma paróquia como aquela, as pessoas que têm uma formação como muitas das pessoas da paróquia têm, como eu vou jogar fora isso? Porque cometeu erros. Não, pode. Entendeu? Então, e a gente tem que olhar para a realidade do mundo assim, dessa forma, né? Para que eu olhe, e mesmo que aquele arcebispo com uma batininha surrada cometa erros, não vai diminuir tudo que ele já produziu. E não se pense que ao falar de Dom Helder Câmara, nós estamos jogando todas as coisas ruins que ele fez fora, não. Mas o que o tornou santo foi justamente a capacidade que aquele homem teve de olhar à frente do seu tempo, de, mesmo com as suas limitações, ter a capacidade de sentar numa catedral da Sé, sendo quem ele era, e dialogar com aqueles que ninguém queriam dialogar. Aquelas crianças. Quando nós olhamos, né, para Pedro, fazendo uma referência, ou para algum outro dos discípulos, e a gente o reverencia pelo que é, nós muitas vezes esquecemos de ver também que Pedro negou Cristo. Esquecemos de ver os erros que eles cometeram também. Então, mas só que lá é aceito. Os Bíblia, de hoje, não. Eu acho que não é por coincidência ou por qualquer outro motivo que esses erros aparecem. Existe a razão, acho que Deus quer mostrar a humanidade, a humanidade de cada um de nós. Então, olha, os santos também erraram. Os santos também pecaram para não se fazer a ideia, porque eu costumo dizer, tem gente que pensa que santo já quer viver aqui nessa terra como se fosse flutuar, como se precisasse comer mais. Não é assim que vai sair voando por aí. Tanto é que qual que é a grande dificuldade quando vai num processo de beatificação, de canonização? Nossa, mas ele fez isso. Nossa, mas ele fez aquilo. Como se toda a vida dele tivesse ter sido perfeita, resumisse aquilo ali, íntegra, porque ele não pode ter cometido erro para ser santo. Né? Quer dizer, essa imagem ela é ontológica. E o que nós somos mais acusados, como membros da igreja, não mais acusados, mas eu escuto inúmeras vezes, né? Ah, mas vocês dizem que vocês são uma comunidade missionária de misericórdia, mas vocês não fazem retiro, vocês não fazem, apesar que nós fazemos, né? Mas não não é a nossa missão, né? E as pessoas falam assim, ah, mas o trabalho que vocês fazem é o Estado que tem que se preocupar, não é a igreja. E eu acho que a resposta é nessa correção de percurso que você está fazendo lá na paróquia. A espiritualidade para a ação do social. Eu, como assistente social, eu concordo. O social pelo social não resolve. A gente só alimenta aquela condição de negligência, aquela condição de miséria, né? E fica... Que é o que os documentos sociais da igreja vão pedir. A doutrina social. Exato. Devolver a dignidade humana. Exato. Social da igreja. E fica ali, muitas vezes, se não exceder essa questão social, não vai sair. E quando eu falo na nossa comunidade, o irmão Francisco fala muito isso para nós. Eu já fui formador geral da comunidade, sou formador, falo muito isso. A comunidade, o que ela faz, ela não é o que ela faz. Ela faz por aquilo que ela é. E me remete muito à frase de Madre Teresa, naquela reportagem, naquela entrevista que ela está dando para um repórter. E ela começa, e o repórter está entrevistando ela, e ela ali cuidando dos enfermos, dos leprosos, dos doentes, aquela sujeira, aquele mau cheiro, aquele odor. E o repórter vira para ela e fala assim, nossa, eu não faria isso nem por todo o dinheiro do mundo. E ela responde, eu também não. Ou seja, o trabalho que Madre Teresa fazia, o trabalho que a Comunidade Divina Misericórdia hoje faz, o trabalho da doutrina social da igreja, é isso. Não é tirar a espiritualidade, não é pegar o que é o espiritual e colocar de lado, mas é um transbordar dessa espiritualidade. É um transbordar do Espírito Santo que me faz servir ao próximo, na preferência que Jesus revelou. De ir até os pobres. Né? Então, isso é importante, é isso que tem que ser trazido e precisa ser conscientizado. Se conscientiza de que forma? Diante do diálogo. E o diálogo é ouvir o outro, como você mesmo disse, e sempre com a premissa de que você, de fato, pode estar errado. Né? E essa espiritualidade é que nos leva também
a aceitar os nãos da vida, a aceitar algumas realidades que talvez, se não fosse pelo espiritual, nós não aceitaríamos. Eu digo assim, tá, Tiago? Essa espiritualidade que nos permite até revoltar-se.